Abençoado. Hoje nós vamos falar sobre: será que você é uma pessoa fria ou uma pessoa aquecida por Deus? É verdade, antes de mais nada, a gente vai começar essa semana maravilhosa, segunda-feira maravilhosa. E como foi abençoado o final de semana, né, Bispa? Foi mesmo, foi Tivemos maravilhoso. encontro de homens lá no Jardim Planalto, encontro de Encontro de mulheres mulheres. na Central. E se você não participou desse, perdeu, mas logo, logo, no próximo mês tem o próximo, né, Bispa? É isso mesmo, e vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Vai ser maravilhoso. E lembrando para vocês que já está disponível no Instagram, Caixa de Perguntas. Anotem o Instagram para não esquecer. Nos adicione no Instagram, @vencer_ com a gente, @vencer_ com a gente. Eu vou passar também depois o WhatsApp para vocês, tá ok? O WhatsApp do Ministério Rema. Então, Bispa, vamos começar a falar hoje do fogo de Deus e do É frio isso do aí. diabo. Vocês já perceberam que na Bíblia muitas passagens são remetidas ao fogo de Deus? Eu vou aqui relembrar uma passagem para vocês. Elias, quando ele sobe ao Monte Sinai, porque o povo passava por uma seca terrível, por conta do rei Acabe e da Jezabel, servos de Baal. Se vocês não conhecem a história, podem ler a Bíblia, que vocês vão ver na íntegra a história, não dá tempo da gente explicar aqui perfeitamente, mas Elias fez um desafio para os servos de Baal. Eles colocaram lá os sacrifícios e falaram: eu quero ver descer fogo do céu. E aquilo começou pelos servos de Baal. E eles pediam para que Baal mandasse o fogo, ficaram horas lá pedindo, eles se cortavam, eles faziam sacrifício entre eles, fizeram de tudo para que aquilo acontecesse, até Elias ainda começa a fazer sátira. Falem mais alto, vai que o seu Deus saiu de férias, vai que ele não está ouvindo, está muito ocupado. E nenhuma fagulha de fogo desceu do céu. Mas assim que Elias falou, o fogo consumiu o sacrifício dele. E após, consumiu os servos de Baal. Veja, se o inferno tivesse a possibilidade de mandar uma pequena fagulha de fogo que fosse, ele não teria mandado? Seus servos mostraram devoção a ele. Seus servos foram, como eu posso dizer, Eles foram completamente íntegros dentro do sim, que havia sido proposto, eles estavam né? engajados em que viesse pelo menos uma fagulha do céu. Mas o diabo é frio, o diabo é sem vida, ele é morto, ele é gelado. Então ele não tem condição de mandar nem uma pequena fagulha que seja do céu. E assim somos nós, meus irmãos. Nós somos fogo. Deus criou o homem com o sangue quente. Deus criou o homem para ter fervor, para levar a palavra dele de forma a chegar nas pessoas, de forma a marcar as pessoas. Isso a gente só faz sendo fogo, estando quentes, tendo o calor do Espírito Santo. Mas muitos estão como peixe. Você já viu peixe, Bispa? Sim, sim. Você já viu peixe de roupinha? Não, No óbvio frio? que não, né? Não, nunca viu. Por quê? Porque o peixe, ele se adapta conforme a temperatura da água que ele está. Então, se a água está fria, o peixe ele fica com o sangue frio. E muitos cristãos, agora eu estou falando diretamente para cristão, eles estão passando por um frio. Os cristãos muitas vezes não estão passando mais pelo calor do Espírito Santo, eles perderam esse calor. Estão como peixe, contaminados pelo mundo frio, pelo mundo incrédulo que o rodeia. É interessante falar sobre isso porque, assim, a gente passa por situações na nossa vida, né? E adversidades, problemas e tudo mais. E elas são frias. As situações, elas não vêm para nos aquecer.
As situações, embora a gente possa tirar um aquecimento delas, um grande ensino, um aprendizado, elas vêm frias, né? Esse mundo está muito frio e cada vez mais as situações serão cada vez mais geladas, vamos dizer Claro, assim. os problemas do dia a dia, as intempéries em que passamos no dia, as pessoas querendo te derrubar, as mentiras, as contas, as brigas familiares que muitas vezes muitos estão passando por isso, vai esfriando o cristão. E a gente não pode permitir justamente isso, né? Não, não pode, porque o diabo nos estuda há muitos e muitos e muitos anos e muitas gerações e muitos milênios. Ele não pode tocar o cristão, mas o diabo ele fica ao redor, procurando a quem possa tragar. E se você esfriar, vai dar de fato uma brecha para que o inimigo entre na sua vida. É verdade. Você já deixou, bispo, uma comida em cima do fogão, uma carne ali em cima do fogão? Sim, sim. Um fogão frio? Sim. Ué, depois de um certo tempo não está cheio de mosca aquela comida? Sim, se você não cobrir, vai encher de moscas. Vai encher de mosca. E se aquele fogão estivesse aceso, estivesse quente? Daí não. Nenhuma mosca iria pousar. Então, se a sua vida está ficando fria, esquente ela. Ligue o seu fogão. Acenda a sua brasa. Sabe, não importa o tipo de incômodo que você tenha passado pelo seu dia a dia. Não importa. Aquilo pode ter te tirado forças. Pode ter te esfriado, mas, meus irmãos, temos culto no Ministério Rema. Segunda, quarta, sexta e domingo. Terça temos realizadores e sábado encontro de homens e mulheres uma vez por mês, além do culto de jovens. Temos culto todos os dias. E é na igreja, é na palavra de Deus que você vai recuperar a sua força, que você vai recarregar a sua pilha, que você vai esquentar. É verdade. E tem situações da vida que elas exigem tanto da nossa energia, como você colocou, Eduardo. Porque, assim, tem problemas que você vence ele tranquilo. Você ora, você entra num estado de paz e ok. Mas tem situações que elas têm novidade todo dia, né? Tem aquela situação que todo dia você está enfrentando, seja por conta de um problema de saúde em casa, com outra pessoa que você está ali ajudando, ou problemas no trabalho que parece que cada dia tem uma novidade, coisas desse tipo que, se você não tiver uma constância na presença de Deus, na casa de Deus, se você não for mais vezes durante a semana, você não consegue se manter aquecido, você não consegue se manter aceso. Sim, os problemas chegam. Existem de forma errônea muitos cristãos que pensam assim: bom, eu sou cristão, Deus está comigo, eu tenho o Espírito Santo, amém, e nada vai me acontecer. Não é bíblico isso, né? Todavia, isso não é bíblico. E quando algo acontece, ele fica descrente. Todo aquele fogo, toda aquela energia se esvai, vai embora de uma única vez. É impressionante isso. Por falta de conhecimento mesmo de Deus, a pessoa acaba colocando a força dela no lugar errado. Claro, começa colocando a força dela no lugar errado, porque teremos aflições. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tu estarás comigo. Deus estará conosco. É isso mesmo. Agora, depende de nós irmos buscá-lo. O fogo, ele é impressionante, né? Ele não se mantém sem um cuidado. Uma pessoa que vai acender uma chama, como chama? Uma fogueira. Uma fogueira. Se você não cuidar de alimentar o fogo, Ele vai se apagar. Então, às vezes você... Não, mas ontem eu orei. Mas se você não cuidar de tirar aquelas cinzas e não colocar mais lenha, além a oração, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Se você não alimentar, esse fogo vai diminuindo até acabar. E junto com ele, diminui o calor. E diminui a proteção. E diminui tudo que o fogo pode trazer.
E ali, muitas pessoas, pelo enfadonho ato de achar que estar na presença de Deus é enfadonho, orar é enfadonho, buscar é enfadonho, vivem uma vida gelada, uma vida exposta. Né? Vamos pensar que você está acampando em algum lugar, pastor Eduardo, e você precisa de fogo para se aquecer, para não morrer de E frio. para espantar os bichos que espantar chegam, os maus bichos. que chegam perto de você. Exatamente, foi por isso que um dos símbolos que Deus usou no Antigo Testamento foi acompanhar o povo com uma tocha de fogo que descia do céu para iluminar, aquecer e proteger. Então, quando o pastor Eduardo fala, gente, sobre a gente ter uma vida em fogo, ele não está falando para você viver uma vida com uma espiritualidade estranha. Né? Porque talvez você está ouvindo e fala, não, então eu tenho que ser aquele santarrão espiritualizado, esquisito, e não é nada disso. É a tal da religiosidade. Não é isso. É você ter a presença de Deus e buscar essa presença e aumentar esse fogo cada vez mais em oração, em jejum, em acreditar na palavra de Deus, a um ponto de você continuar sendo você, mas você está aquecido, protegido por Deus e não se deixar abater, que é esfriar pelas situações. Elas não conseguem lhe roubar nada. Elas não conseguem roubar o calor que há em você. Pelo contrário, você é que causa uma diferença diante dessas situações. E isso é muito importante hoje em dia, porque a maioria dos cristãos estão, como o pastor Eduardo pontuou aqui, eles acham que pelo fato de serem cristãos não vão passar por nada. E quando passam, acreditam que Deus não me ama, Deus não aceita esse tipo de fez coisa. isso, não fez o milagre que eu esperava, então eu vou sair da presença dele. Coisas que não estão na Bíblia. Sabe, a bispa, ela colocou aqui uma coisa muito interessante, que é aquele fogo que quando não é alimentado ele vai se apagando. E ontem, no culto de ontem, a bispa fez uma pregação sobre Sansão. No culto maravilhosa. No culto da manhã. Uma pregação sobre Sansão maravilhosa na nossa EBD. Então, domingo ainda temos 2 cultos. Né? Temos a EBD e temos o culto à noite. Não foi gravado, né? Não. A EBD não foi gravada, é uma pena. E a bispa fala que, às vezes, com o fogo, a gente vai colhendo o que a gente plantou lá atrás. E a gente parou de plantar. E daí a nossa colheita, ela uma hora vai acabar. Porque você está colhendo a única coisa que você plantou lá atrás. Às vezes o seu fogo, ele tem uma fagulhinha. Por conta de um fogo que você preparou lá atrás. Então não deixe que esse fogo apague completamente. Nós temos exemplos na igreja de pessoas que deixaram esse fogo apagar completamente. A alma dele fica fria, fica morta. E essa pessoa tem uma dificuldade enorme de fazer esse fogo reacender. Enorme. E o que a gente vem visto, bispa, na igreja, eu estou falando aqui exemplos da igreja, são famílias desequilibradas. Uma família em que o fogo está alto, vamos supor um casal, o fogo de um está alto e o fogo de outro está lá embaixo. A fé de um está elevada e a fé do outro está lá embaixo. Então um procura a igreja com fervor e Deus vai de fato mantendo a casa, mantendo a família com fervor, e o outro deixa que o parceiro faça por ele, que alguém o carregue, e aquela família fica completamente desequilibrada. Nunca seja a pessoa que está por ser carregada. Nunca seja. Você já viu a balança da justiça, bispa? Sim, sim. Ela, no Brasil, está um pouco esquisito, mas mas a essência da balança da justiça é equilíbrio. Sim. Pensa, se a balança está mais carregada de um lado que do outro, ela vai ficar desnivelada. Sabe, nossa vida familiar, isso para você que tem uma família, que vá na igreja e sua esposa não vai, ou seu esposo não vai. Sabe, converse com seu esposo, explique a importância de ter um equilíbrio familiar, um equilíbrio dentro da família, porque uma família desequilibrada, meus irmãos, é problema. Vamos aquecer os dois, vamos aumentar a fé dos dois, porque nossos pés são como luz que iluminam a escuridão. É verdade. Sua vida vai ficar muito melhor, as coisas vão ficar muito mais fáceis, você vai começar a ganhar alma para Jesus, porque as pessoas na rua vão ver o fogo dentro de você, a alegria que o cristão tem. E a alegria do cristão é o que há de mais contagiante. É verdade. Voltando a essa questão da fogueira, uma pessoa que é fogo, ela consegue alimento nas adversidades. Porque, assim, às vezes a gente olha para uma situação da nossa vida
E a gente precisa tirar alguma coisa dela para seguir em frente. Um crescimento, um amadurecimento. E a gente só consegue isso sendo fogo. Pense você num programa aí da Discovery, pastor Eduardo. Vivendo, né, no limite. Se você não tem fogo, vai comer um peixe sem o fogo? Até come, mas é desagradabilíssimo. Vai comer um sushi. É desagradável. Caçou ali um animal para poder se alimentar e não morrer, mas sem o fogo, toda a situação se torna muito desagradável. Tudo é muito desagradável. O pastor Eduardo disse, o cristão, a alegria dele contagia. Por quê? Porque tudo fica muito bom quando a gente está com o Espírito Santo. A gente consegue transformar até uma situação desagradável numa situação de experiência, em que você tem uma nova experiência de vida. Que aquilo não é já tão desagradável. Ontem foi tão maravilhoso. Uma irmã que venceu o Covid esteve conosco, né? Depois de uma internação difícil, uma questão difícil nos pulmões. E nós orando, gerando, né? Nós estávamos gerando essa vitória sobre a vida dela, declarando essa vitória. E ela sempre muito forte, sempre conversando conosco no telefone, dizendo, eu acredito no milagre, eu vou sair daqui transformada, eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. E ontem ela foi à igreja e foi tão maravilhoso poder ver ela tão forte. Nem percebe-se que ela passou, né, por essa situação difícil. E ela me disse assim, eu não senti nem 80% no meu físico do que eu estava passando. Ou seja, ser fogo de Deus é isso. A gente não passa pelo desagradável da vida. A gente passa pela situação difícil, mas ela não se torna tão desagradável. É mais um aprendizado, é um amadurecimento do que tudo isso. E só o fogo do Espírito Santo de Deus pode fazer isso na nossa vida. Não, só o fogo do Espírito Santo de Deus pode transformar as vidas, podem restaurar vidas, podem fazer com que você seja restaurador de vida, pode curá-lo de qualquer problema, de qualquer enfermidade, de qualquer depressão, pode tirá-lo de qualquer situação terrível, pode restaurar sua família. Só o fogo de Deus pode fazer isso. É verdade, é verdade. Tem o livro A Bispa Já Leu, que é da Joyce Meyer, e ela traz uma parábola que ela mesma escreveu, que é do John e da Mary. E o John e a Mary são casados. É um casal casados há 6 anos e convertidos há 5 anos. E a Mary, ela é uma mulher difícil. A Mary, ela tem talvez como eu posso dizer, por personalidade, controlar. Ela quer controlar a família, ela quer controlar a finança, quer controlar o que o marido vai vestir ou não vai, quer controlar todo mundo. A família é um pé de guerra lascado. É grito para lá e grito para cá. Os filhos passando por problemas na escola. Quem é que deve estar se identificando com isso agora? Com certeza. Por conta da bagunça familiar, os filhos devem estar passando por problemas. Até problemas físicos. De personalidade. Você vê nas escolas, a gente vê na escolinha, a gente tem nas igrejas, né, Bispa? Sim, as sim. escolinhas para as crianças com pedagogos. E os pedagogos trazem para a gente, às vezes, poxa, aquela criança está um pouco revoltada demais, ou está um pouco acanhada demais. E daí a gente vai conversar com os pais e vê que de fato há um problema familiar. Algo dentro da família não está acontecendo. E nessa parábola que Joyce Meyer traz, o John e a Mary passam por esse tipo de problema. E já convertidos. E por que isso acontece na vida? Por que Mary não consegue uma mudança? Ela foi batizada no Espírito Santo, ela foi batizada nas águas, nasceu de novo, mas a velha mulher está lá, ela está com uma dupla personalidade. Será que ela se entregou de fato, totalmente a Deus? Será que no começo a fé dela começou quente, começou forte, daí foi se esfriando? E as moscas começaram a encontrar morada na cabeça dela? Quando eu digo moscas, são o inimigo. Conseguiu fazer com que aquela Mary voltasse para a antiga vida? Será que o inimigo não começou a se entrincheirar na cabeça dela? Joyce Meyer usa uma expressão muito interessante, que ela era uma cristã miserável. Uma miserável sem esperança.
E após sua conversão, ela se tornou apenas miserável, porque agora ela tinha esperança da salvação. Existem muitos cristãos dentro da igreja que estão vivendo uma vida miserável. Porque não deixam se ser tomados pelo fogo do Espírito Santo. E ser tomado pelo fogo do Espírito Santo é impressionante, porque você começa a viver a característica do próprio Espírito. Então, onde há um desequilíbrio de personalidade, vai começar a nascer paz, vai começar a nascer mansidão, bondade, fidelidade, e tudo que há dentro do Espírito Santo, porque esse fogo ele tem características que toma conta de nós, que altera a nossa personalidade, e é justamente as características do fogo do Espírito Santo que vão fazer com que eu e você venhamos a não ser como Mary, né? Miseráveis. Uma vez que, com o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós deixamos de ser filhos do mundo e passamos a ser filhos de Deus. E agora nós podemos ter esperança naquilo que antes nós não tínhamos esperança. Nós podemos ter um outro comportamento diante de uma situação que nós sempre tivemos um comportamento de miséria. Mas é só o Espírito Santo que consegue alterar isso dentro de nós. Porque não é uma mudança externa, não é uma mudança de aparência. De, agora que eu sou cristã, eu não sinto mais isso. Mas está sentindo. Então, isso aí é um fardo, é uma vida cristã de fardo. Tem tantos cristãos que estão vivendo um fardo, que chega uma hora que você não aguenta. Não, que vai completamente fora do propósito do que é de fato uma vida cristã. Exato. Uma vida cristã é para nós não termos fardo. Exatamente. Justamente essa questão da vida cristã. E por que isso? Porque muitas vezes o inferno tem batalhado com as pessoas até mesmo dentro da igreja, ensinando um falso cristianismo. E o falso cristianismo gera um fardo das trevas muito grande, que é o fato de que você pode ter Jesus, você pode ter esperança e ainda continuar miserável. Esse é o maior fardo que o inferno tem colocado dentro das pessoas, dentro das igrejas. Olha, você não precisa viver a mudança do Espírito Santo, você pode continuar sendo a mesma pessoa e ter a esperança de Deus. Você pode, mas você vai continuar sendo como Mary, miserável. E Deus quer que nós vivamos o melhor desta terra. Exatamente. Em João capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então, a partir do momento que a gente se desapega dessas coisas, eu vou dizer coisas em nós, coisas no mundo que realmente não tem nenhum valor, que vão apagar a chama da presença de Deus na nossa vida, quando nós começamos a desapegar disso, nós começamos a nos tornar guerreiros espirituais. Nós começamos a nos tornar pessoas que realmente vão vencer batalhas espirituais, porque eu vou te dizer uma coisa, hoje é segunda-feira e o diabo já se levantou para batalhar contra a tua vida. O diabo não brinca de destruir a vida das pessoas. Eu costumo dizer, ele não descansa, ele não é preguiçoso. Não pode nos tocar, é verdade, mas não subestime seu inimigo. O diabo tentou até Jesus no deserto, e Jesus não subestimou o inimigo dele, ele tinha a resposta pronta para dar. A resposta pronta para destruir o diabo. Porque ele estava cheio do Espírito Claro. Santo de Deus. Sabe, a gente só vai ter essa resposta pronta se a gente estiver preparado para essa guerra. O fato de, eu vou de vez em quando na igreja, eu não tenho compromisso. Você está dizendo para o diabo, eu sou uma presa muito fácil. E você pode me destruir e destruir a minha fé. Nós precisamos entender que o nosso compromisso com Deus nos faz um pouco preparados, porque é só o início. O fato de você aceitar a Jesus é só o início da tua vitória. Precisa haver o que nós falamos aqui nessa fogueira, precisa haver o cuidado da nossa vida espiritual. Eu vou dar aqui alguns exemplos, o pastor Eduardo vai me ajudar, de algumas pessoas na Bíblia que não tiveram esse cuidado de manter as coisas como foram dadas, né? Porque você chega na igreja, você aceita Jesus e o fogo de Deus está sobre a sua vida, mas de repente vai deixando com que as coisas vão esfriando. Caim matou Abel. Por quê? Porque deixou a inveja entrar dentro do coração dele. Ele queria o que Abel tinha. E não queria que Abel fosse honrado pelo que ele tinha, pelo que ele tinha feito. Tanto que Deus diz, não permita que o mal entre no seu coração, Abel.
Caim, desculpe. Então, assim, será que eu não tenho permitido que alguns sentimentos, algumas moscas, como o pastor Eduardo disse, entrem na minha vida? Mas essa mosca só está se aproximando de mim porque o meu fogo está se esfriando. No texto de Sansão, em Juízes, nós vamos perceber que Sansão, ele nasceu, mas demorou para ele se tornar uma pessoa usada por Deus, né? Sabe, bispo, eu só vou te interromper um pouquinho. Você falou, se você está deixando que isso chegue perto de você, já corte o mal pela raiz. Na reunião dos homens, eu dei um exemplo de José e Betsebete, que com uma lança ele matou 800 homens. Então, quando você vê que o inimigo está se aproximando de você com algum interesse ruim, ele está avançando, ele está ganhando terreno na sua vida, tenha a agilidade, o preparo de José e Betsebete e já ataque o inimigo e não permite que ele chegue perto de você. É verdade. Sansão, ele viveu uma vida onde ele serviu a Deus com a sua força, não era dele, era do Espírito. O voto de Nazireu. Exatamente. Diz que o Espírito descia sobre ele. Então ele não era todo o tempo muito forte, era no momento que Deus permitia assim. E 20 anos servindo a Deus. Só que aí subiu a cabeça. Como muitos líderes cristãos, lhe sobem a cabeça. Eu não preciso orar, né? Porque já faz 20 anos que eu prego, faz 20 anos que eu faço célula, faz 20 anos. Talvez não faça 20, talvez tenha lhe subido antes. Eu não preciso me preparar, eu não preciso estar cheio da presença de Deus, porque meio que Deus é obrigado a fazer, porque eu estou lá fazendo a obra dele. Pois é. Quando a gente começa a fazer isso, as moscas começam a se aproximar de nós. Os textos de Juízes nos contam que Sansão começou a perder as suas forças. E ele não percebeu isso. Às vezes a gente acha que Sansão perdeu a força só quando Dalila lhe cortou os cabelos. Mas não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito que ele começou a perder suas forças e começou a andar no meio dos filisteus. Você tem andado no meio de qual lugar? Qual tem sido a sua habitação? Seus ouvidos escutam que tipo de música? Sua boca fala que tipo de palavra? Sua mente pensa que tipo de pensamento? Suas amizades são comportadas por que tipo de pessoas? Com que tipo de propósito e objetivo você está vivendo? Sabe, Sansão, ele começou a perder as forças dele, tirando o seu fogo. Ele convivia mais com os filisteus porque ele achava muito legal colocar medo nos filisteus. Ou seja, ele andava onde Deus não queria que ele andasse. Não queria que ele andasse. Não, mas eu sou Sansão. Deus está comigo, então eu posso fazer o que eu quiser. Já ouvi tantos cristãos usarem uma expressão da macumbaria. Eu sou corpo fechado. Cuidado, você não sabe nem o que isso significa. Misericórdia. Sabe, então assim, eu vou andar no meio das cobras, no meio do inferno, mas Deus vai me proteger, sabe? Eu sou de Deus, então eu me misturo muito bem ao mundo, mas eu sou de Deus. Cuidado. E cuidado mesmo, porque, olha, não tentarás ao Senhor seu Deus. Exatamente. E Deus permitiu. Deus permitiu que Sansão fizesse isso. Sim. Deus não vai chegar na tua vida, ele está te dando um aviso aqui hoje pela rádio, mas ele não vai chegar na tua vida e dizer, passa para dentro da igreja e larga a mão disso daí. Não, a decisão é sua, a decisão sempre vai ser sua. O evangelho não é uma imposição. O fogo de Deus não é uma imposição. É uma escolha que nós fazemos diante de Deus, se nós queremos ou se nós não queremos. Inclusive, isso que nós estamos aqui hoje conversando com vocês aqui na rádio, não é só para cristão. Você pode estar afastado da igreja, você ainda pode não conhecer Jesus, e daí a sua vida está fria, coisas que não são boas se aproximam perto de você, acontecem contigo, com sua família, coisas sem explicação, é porque você está sem o fogo do Espírito Santo. Não tem proteção nenhuma. Não há. Meus queridos, nós temos duas opções nessa terra, não tem terceira. Ou nós temos Deus, ou nós temos o diabo. Não dá para não ser de ninguém. É verdade. Se você não tem um, você tem outro. É automático. Mesmo que você não tenha escolhido. Né? Então, assim, Sansão, ele começou a transitar e, de repente, ele caiu em uma fraqueza dele, que era a prostituição. Né? E ali ele conheceu Dalila.
E o texto é tão claro que a gente tem que se observar, porque a gente fica dizendo para a Bíblia, Sansão, pelo amor de Deus, eu não acredito que você está fazendo isso. Mas é o que a gente faz no nosso dia a dia se a gente não manter a chama acesa. Ele brincou com o bem que Deus havia dado para ele. Dalila chegava para ele e dizia, o que eu faço para você se tornar uma pessoa fraca? E ele brincava, se acontecer isso, se você fizer isso, me amarrar assim, eu me torno fraco como todos os homens. E ela lá e fazia. A bispa falou aqui da prostituição, que acabou com Sansão. E quantas famílias não estão sendo destruídas porque um do casal fala assim, não, eu tenho autocontrole, eu posso. Eu vou fazer essa amizade eu vou pela força do meu braço, eu não vou cair em nenhuma tentação. Daí cai na traição. Não ter o controle do uso das redes sociais. Não tem controle das coisas. Não acreditem no seu autocontrole. Sabe? Orem, vigiai, não permita que o inimigo cruze a sua fronteira, como eu falei. A partir do momento que ele estiver chegando perto da sua fronteira, seja como José Betsebete, já esteja preparado, quente no Espírito Santo, pegue sua lança e já joga todo mundo para fora. Aquele território seu é santo e ninguém pode entrar e atacá-lo. Você tem que protegê-lo. Tem muitos ambientes religiosos que contam com o senso do ser humano. Né? Então, diz aqui tudo é permitido, depende do seu bom senso. Você pode fumar, beber, ir a lugares, depende do seu bom senso em você ter o equilíbrio. Agora eu quero te perguntar, quando é que você consegue ter bom senso diante da sua maior fraqueza? Não tem, né? Não tem. Difícil. O ser humano não tem bom senso diante das suas fraquezas, não. Então, aqui eu, pastor Eduardo, nós da CRM, a gente não conta com o bom senso do ser humano, porque a gente já aprendeu na Bíblia que ser humano não tem bom senso. Olha, nós trouxemos aqui, eu vou repetir o livro, Sua Descendência Determina a Sua Eternidade. Se você quiser adquirir esse livro, é um livro que vai mudar a sua vida, vai fazer você entender muita coisa. Você pode acessar o aplicativo da comunidade, você pode baixar pelo aplicativo, tanto no Apple Store como na Google, né? Na Play Store. Você pode baixar o aplicativo Ser Rema. Você pode comprar o seu livro lá, você pode entrar em contato conosco, você pode adquirir o seu livro. Ou diretamente nos nossos endereços também, você pode adquirir também. E por que eu estou falando desse livro? Porque lá nós conversamos, e você vai ler, que nós somos descendência de Adão e Eva. E o pecado entrou em Adão e Eva. E nós temos o fruto do pecado. Então, enquanto a gente não substituir essa semente nossa, meus irmãos, a gente só vai começar dando pecado. O nosso fruto vai ser pecado, porque se nossa semente é pecado. É verdade. Então, não conte com o seu bom senso, porque uma hora ele vai te deixar com as nosso bom senso curtas. ele é procedente da semente do pecado. Exatamente. Então, hoje você pode ter esse controle. Amanhã algo pode acontecer e lhe tirar o controle. Por isso que é orar e vigiar, né, bispo? Exatamente. Por isso que nós precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa. Sansão, ele perdeu tudo por causa de mulher. Pensa bem, gente. Não, pelo amor de Deus. Um homem usado de uma maneira que parece até saído da Marvel, né? Saído de histórias de heróis. Era o Hulk. Né? E Deus nunca mais deu isso para ninguém. Então, assim, nós precisamos entender que Judas andou com Jesus, mas o espírito de traição entrou nele. A mosquinha da traição entrou nele, né? E tantos outros que nós poderíamos citar. Falamos aqui de Acabe, entrou o espírito de idolatria nele por intermédio de Jezabel. Foi se casar com uma mulher idólatra e se tornou idólatra. Sim. Então, assim, nós precisamos realmente parar de brincar com o inferno. Né? Você não faz uma fogueira no lugar úmido. Num lugar gelado. Não, a fogueira não acende. Então, você vai ter que escolher onde você vai viver. Escolher onde você vai colocar a sua vida. E dizer, eu quero ser peixe gelado ou eu quero ser chama ardente. Cheio de fogo. É isso aí. A chama ardente é o que muda a realidade das coisas. É o que muda a realidade da nossa vida. E nós não podemos permitir que domínios malignos tomem conta da nossa vida, mas rapidamente, como o pastor Eduardo disse aqui no exemplo, nós precisamos reagir mais rápido do que a batalha vem sobre nós. Então, esteja cheio do Espírito Santo de Deus,
para de se manter longe da casa do Senhor. Corre para a presença de Deus, porque só tem um jeito de você ter bom senso, domínio próprio e tudo mais. Tá cheio da presença de Deus, revestido da armadura do Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Então, nessa segunda-feira, sacode a poeira. Quem sabe o diabo já te gelou aí, perdeu toda a esperança, perdeu toda a fé. Ah, já orei tanto que pedi até esperança. Pois é, mas estava na água gelada, estava gelado junto com a situação. Essa semana você vai atravessar igual um raio. Nome de Jesus. Mas para isso, você vai ter que tomar uma decisão e eu convido você a orar comigo nessa manhã. Vamos orar. Entregar a tua vida na presença de Deus. Aleluia. E pedir mudança. Vamos fazer isso? Ó Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós entramos na tua presença para recebermos algo novo que vem do teu Santo Espírito para nós. Que todo espírito, ó Pai, de frieza venha soltar as vidas agora em nome de Jesus. Espírito de desesperança, venha soltar as vidas agora em nome de Jesus Cristo. Qual seja a situação que você esteja, eu intercedo e te levanto agora na presença de Deus. Que a sua vida seja levantada agora na presença do Espírito de Deus. E que este mesmo Espírito tome conta do teu pensamento, tome conta dos teus sentimentos, tome conta do teu coração, implantando uma nova chama de vida, de esperança, levando você a uma postura, a uma decisão que vai fazer com que a esperança do Senhor se torne uma tocha de fogo dentro de você. Então, em nome de Jesus, se o diabo tinha conseguido te jogar no chão, levanta onde você está. Em nome de Jesus, se levanta e diga, no nome de Jesus, eu me levanto nessa segunda-feira e eu vou viver a glória de Deus na minha vida, eu vou viver o milagre de Deus na minha vida, eu vou me encher da presença de Deus. Comece a tomar decisões de mudança de vida. Aonde você está, comece a tirar a sujeira, a frieza da tua vida. Faça voto na presença do Senhor com o seu coração. Deus, eu vou voltar para a tua casa. Ou se você já está, pegue firme e diga, Senhor, eu vou estar cheio do teu Espírito. Eu vou parar de me movimentar pela força das águas e vou começar a me movimentar pela força do teu fogo. Em nome de Jesus. Ah, mas faz muito tempo, bispa, que eu estou sofrendo. Então põe uma coisa no teu coração. Se você tomar essa decisão, o seu sofrimento começa a acabar hoje. Porque o Espírito de Deus vai tomar conta da tua vida. E você vai vencer. Em nome de Jesus, você vai chegar do outro lado no poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso sobre a tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém às 9, mas nada como você ir ao ministério e receber de fato a palavra de Deus, a unção que está na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas se você não for, já está disponível no YouTube o culto de ontem, foi um culto abençoado, né, bispo? É isso mesmo. Nos acompanhe então nas nossas redes sociais, no YouTube, Ser Rema, e também Vem Ser, o nosso canal, que fala sobre alguns assuntos mais específicos. Ele ficou um pouquinho aí de lado alguns meses por conta dos projetos que estão correndo no templo, mas nós estamos voltando com tudo aí, com os temas do nosso canal. Então, em breve entra coisa nova lá no nosso canal Vencer. Mas, se você não conhece o nosso canal, vá lá. Tem muitos vídeos com temas muito interessantes lá para você. É isso aí. Não deixe de participar nos nossos Instagrams, porque sempre tem a mensagem do dia, um story. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Sem dúvida alguma. A gente tem pergunta hoje? Temos perguntas. Então. Olha aqui, porque... isso a gente até comentou um pouco. Por que muitos veem a vida cristã como algo enfadonho? Então, se torna algo enfadonho justamente porque se tornou religioso. Tudo que é religioso é enfadonho, né? Então, assim, eu não sei por que eu estou fazendo, eu não vejo sentido no que eu estou fazendo, eu não tenho alegria no que eu estou fazendo, então se torna enfadonho. Geralmente são só, como diz Isaías, regras sobre regras, preceitos sobre preceitos. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor Eduardo sobre isso, né? Existem pessoas que rompem com a igreja porque ela só é regra sobre regra, preceito sobre preceito, e quando a pessoa ela sai fora dessas regras, não sobrou Deus.
Não sobrou Jesus, não sobrou nada. Então ela volta para a vida dela no mundo, né? Ela começa a adquirir outros comportamentos. É óbvio que a Bíblia tem suas regras, é óbvio sim que a Bíblia tem um caminho, mas quando você deixa de ser religioso e vive em Jesus Cristo, fica tudo muito agradável. Sim, a Bíblia, claro que ela tem as suas regras. Bom, existem igrejas que até rompem com as regras da Bíblia. Não é? Mas aí já é complicado. Isso vem de fato acontecendo e não podemos ignorar. Mas as regras que Deus coloca pra gente, meus irmãos, ela é só para nos beneficiar. Exatamente. Apenas para nos engrandecer. E a vida com Deus, ela é leve, de enfadonha, não tem nada. O que Deus diz não, que seria o pecado, na verdade é tudo aquilo que vai destruir a nossa vida. Deus não nos pede nada que é bom para a gente deixar de viver. Ele só pede para que venhamos a deixar de viver aquilo que vai nos destruir, porque Ele é um bom pai. E como um bom pai, você que é um pai e uma mãe que está nos assistindo, sabe que você vai fazer de tudo que o seu filho seja um sucesso nessa terra. Então, você vai investir tudo que você puder de conhecimento e tudo mais nos seus recursos físicos, mentais, espirituais e financeiros para que essa criança se torne um homem e uma mulher de sucesso. Sim, vai criar os filhos com muito amor, Exato. muita dedicação e disciplina. imposição de regra e disciplina. E é o que acontece com Deus. Imagina, eu não quero tomar banho, então não vai. A criança vai ficar sem tomar banho 3 meses, né? Que 1 ano, 2 anos, 3 Porque anos. tem muita criança que não gosta de tomar banho, por exemplo. Mas na sua Gosta casa de comer. você impõe, não gosta de comer, mas para que ela não fique desnutrida, você vai dar alimento para o seu filho. Exatamente. E exatamente esse é o comportamento de Deus em relação a nós, tirando de nós todo tipo de comportamento de destruição. Tirando isso, não tem outra regra na Bíblia. Mas, se você é religioso, aí é complicado. Aí é complicado. Religiosidade. Porque não daí tem nada a ver tudo com- vira regra humana. É. Tem tanta regra de igreja, gente, que é regra humana, não tem nada a ver com a Bíblia, que se torna muito enfadonho estar em alguns lugares, com certeza. Ah, é verdade. Eu mesmo não conseguiria. Eu não conseguiria. Nem eu. Viver debaixo de regras Humanas. humanas. O que o ser humano quer, ele coloca como regra divina. Isso aí é um problema. Claro. Aqui tem que. Como reacender o fogo que está apagando? Se humilha na presença de Deus. E quando eu digo se humilha, não é dizer, eu não valho nada. Não, não é nada disso. É dizer, Deus, eu preciso da tua presença. Deus, enche o meu coração com a tua unção e a tua presença. Eu reconheço que o Senhor é importante na minha vida. Eu reconheço que sem o Senhor eu não posso viver. Isso é se humilhar. Abra o seu coração. Não fale orações prontas. Abra o seu coração de verdade. Conversa com Ele, que você pode ter certeza que a chama do Espírito Santo de Deus vai encher você. E por último, como eu sei que o Espírito Santo, que a chama do Espírito Santo está acesa em mim? Foi já um pouco da última frase que você disse. Como eu sei? É visível. Você tem os frutos do Espírito. Você tem o resultado do Espírito. Não é porque o fruto do Espírito nada mais é do que o comportamento dele. Então, se você está cheio do fruto do Espírito, você está cheio da chama do Espírito Santo de Deus. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Não, e por falar que hoje que estamos cheios da chama do Espírito Santo de Deus, nós estamos chegando já ao final, porque acabaram as perguntas, então já estamos chegando ao final de mais um programa Vencer, mas para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você comece a acender a sua chama, ou que você comece a recuperar a sua chama que está se apagando. Hoje tem um culto maravilhoso. Toda segunda-feira tem um culto diferente. Como assim um culto diferente? Toda segunda-feira há culto de oração. É que geralmente o pessoal acha que culto de oração é chegar na igreja, ajoelhar, ficar orando sozinho, quietinho. Tem gente que tem um medo de culto de oração. Não, o culto de oração é no fogo. É no louvor, glória pura. é glória, é na palavra. Deus vai falar contigo. É maravilhoso o culto Tem de sido oração. um dos cultos mais disputados, né? É. E você não pode deixar de ir, com certeza. E no culto de oração não tem moleza, não. No culto de oração você vai ficar de pé, você vai ajoelhar, você vai sentar. Além de você receber, Trabalho fazer quase físico. um pilates, sei lá, um trabalho físico. Vai ser maravilhoso, tenho certeza que vai ser uma das melhores experiências da sua vida. Além de cultos na segunda-feira, culto de oração, temos também culto às quartas, às sextas, culto de cura, culto de libertação, uma maravilha. Esse sábado tem reunião de jovens
Não, no sábado que vem tem reunião geral de Sábado jovens. que vem geral, mas em todos os templos há Tem reunião de jovens no sábado. Domingo, EBD, das 9 às 10h30 da manhã e culto às 7h30 às 9 horas da noite. E aqui em São Sebastião do Paraíso tem uma rema perto da sua casa, perto do seu bairro. Temos endereço no São Judas, com a pastora Natália, João 23, que está em reforma, está se tornando uma igreja maravilhosa, com o pastor Carlos, Jardim Planalto, com o pastor Creuso. E na Central, aqui no centro, próximo ao tiro de guerra, eu e a bispa Thalita estamos lá, e a pastora Paula e a pastora Regina está pronta para te receber. E à tarde, se você precisa de uma oração, as pastoras estão ali no templo regional. Sim, das 8h30 até as 11 da manhã e a 1h30 até as 5 da tarde. Durante todo o dia você vai ter um pastor lá para te orar, para orar contigo, para te orientar, para explicar as questões da igreja. E além de que tem o WhatsApp, se quiser anotar o WhatsApp, é 35 991 88 2343. Se não lhe respondemos prontamente, fique tranquilo que você terá uma resposta. É isso aí. O importante é você ir à igreja, é você estar cheio do Espírito Santo, estar cheio do fogo do Espírito Santo e mudar a sua história e a história de sua família, né, Bispo? Amém, é isso mesmo. Nós desejamos a você uma semana muito abençoada, uma semana onde você vai viver algo extraordinário de Deus para sua vida, porque você vai levantar-se. Então, onde você estiver, levante-se. Levante-se. Tem coisa que você tem que fazer por você. Ninguém pode fazer. Sabe, você pode ter um monte de intercessor orando por você, um monte de gente orando por você, mas a atitude, a decisão é só sua. Então, se levanta, toma uma decisão de que você vai viver algo de Deus, porque com certeza, se você fizer isso, você vai viver. Se você está agora aí na cama sem propósito, tá difícil, tá sem ânimo, sem vontade, segunda-feira cedo, comece a mudar a sua vida.